A ETA de Extremóis é uma estação de tratamento de água do tipo convencional, ou seja, ela está preparada para tratar a água de acordo com a sua qualidade. E para isso ela possui a captação, que é a primeira etapa do processo, a adução. Depois que a adução, ela traz a água até a estação. Após, há um processo conjunto que é a coagulação, floculação. Logo após isso, existe a decantação. Após a decantação, a filtração, a desinfecção final e a distribuição. Para se fazer a captação, primeiro você precisa de um corpo de água. Você tem uma lagoa, um rio, uma barragem, qualquer que seja. Então você instala conjuntos motobomba junto com uma estação de bombeamento, né? Toda a parte elétrica e toda a parte de bombas. E esses vão até o corpo de água e dali eles aduzem, ou seja, eles trazem a água até a estação. O segundo processo, que é a adução, trabalha paralelamente e ajuda a captação. Ele é formado pela tubulação. Toda a parte de tubos que trazem a água do ponto de coleta até a estação é chamado de adução. Logo após a chegada da água na estação de tratamento, no caso da Lagoa de Extremóis, apenas a pré-cloração, ou seja, que é a adição inicial de cloro e um floculador, um floculante, no caso que nós usamos o policloreto de alumínio ou sulfato de alumínio. Quando se é adicionado o cloro, em princípio ele faz a oxidação da matéria orgânica, ele já faz uma limpeza da água. Acontece com a adução do sulfato de alumínio ou o policloreto, a coagulação, e também acontece em paralelo com ela a floculação, que já é a coagulação, é a formação de uma estrutura que lembra tentáculos, que vai ao longo do caminho juntar toda a matéria em suspensão na água. E a floculação já é a formação de um floco, ou seja, essa estrutura em forma de tentáculo gelatinosa que agrupa o que está suspenso na água, vai formando o floco. A decantação é complementar a floculação e a coagulação e a floculação. Logo que você adiciona o produto, que esse produto começa a reagir com a água e começa a dissolver todo esse material que está em suspensão e que ele começa a formar o floco, esses flocos precisam ser retirados do processo. E uma das formas pela qual ele é retirado é a decantação. Quando você usa o sulfato de alumínio, esse floco ele ganha um peso, ele tem um tamanho e esse tamanho lhe confere peso. Então, nesse caso, esse floco vai ficar pesado e a tendência é ele ir para o fundo do equipamento, no caso o decantador. A filtração, como todo processo de uma estação de tratamento de água, ele complementa o outro. E a filtração ela tem a função de reter aquele floco ao qual a decantação não conseguiu reter. Nós chamamos esses flocos de partícula crítica. Após o decantador não conseguir reter, terá que existir um equipamento dotado de capacidade de retê-la, e este é o filtro. No filtro, o que acontece? De acordo com a qualidade da água, ele pode ter várias camadas. E essas camadas, elas são distribuídas de acordo com o que foi projetado. E elas são formadas por seixo, que são aquelas pedras um pouco maiores, por brita, por areia e, caso, em alguns casos, haja necessidade, até um carvão, que é um carvão especial, chamado de antracito, que garante que a areia usada, que o leito filtrante não vá se misturar. A desinfecção é um dos processos mais importantes em uma estação de tratamento de água, pois é através desse processo que todo organismo patogênico, ou seja, aquele que pode causar mal à saúde do usuário, é eliminado, através da adição do cloro. O cloro ele é um desinfetante natural e ele vai atacar bactérias, em algum grau vírus, mas especificamente para as bactérias, pois o vírus não é muito encontrado em tratamento de água. Com relação ao flúor, é bom que se faça um parêntese e se explique